Bom dia, irmãos. Feliz segunda-feira. Dando aqui continuidade ao livro de Marcos, capítulo ainda número 8, né? Versículo de número 14. Irmão, nós vamos ver aqui algo muito intrigante ainda em relação a lá atrás, a multiplicação dos pães. Por quê? Jesus ele tem um novo confronto com os discípulos a respeito daqueles milagres que ele realizara. Amém? Diz aqui, ora, Aconteceu que ele, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Portanto, preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles disseram entre si: É que nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não ter de pães? Ainda não considerais nem compreendeis, tendo o coração endurecido? Tendo os olhos não vede, e tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando eu parti 5 pães para 5.000, e quantos cestos cheios de pedaços lhe recolheste? Responderam eles: 12. E de quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam-lhe: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? Irmãos, Jesus ele faz uma advertência aqui aos discípulos, dizendo: Olha, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. Porque os discípulos naquela época ainda estavam presos a doutrinas que era ensinada pelos fariseus a respeito da lei, a respeito da própria vida do judeu, que deveria ser. Era uma vida pautada em prisões psicológicas, prisões materiais. Não havia autonomia para o pensamento, não havia autonomia para a liberdade de expressão. E por isso que os discípulos não conseguiram ainda, olha só a situação, presos nas tradições, não conseguiam ainda entender os milagres que Jesus praticava. E não foram somente os milagres da multiplicação dos pães, mas muitos milagres antes do capítulo 8 aqui, quando Jesus começa o ministério, aqui no livro de Marcos, Jesus estava fazendo. A dureza do coração ainda estava ainda perene, ainda estava acontecendo na vida deles. Eles não conseguiam largar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, que comandava toda aquela província. Eles tinham medo. Parece que não acreditavam que aquele que estava diante deles era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Como eles não compreendiam, eles não tinham pão. Novamente a situação do pão. E Jesus falou: ó, guardai-vos dos fermentos. Ele está falando de pão, que nós não temos pão. E agora, que situação? E Jesus falou: vocês se esqueceram. Vocês têm olhos e vocês não veem, ouvido e vocês não ouvem. Vocês não podem compreender. Eu não fiz isso. Jesus começou, não fiz a primeira multiplicação. Né? E quantos cestos sobraram da primeira multiplicação, gente? Foram tanto. E na segunda multiplicação eu fiz. Quantos cestos sobraram? Foram 7. Então, por que vocês não podem compreender isso? Por que vocês não podem voltar atrás e analisar? Poxa vida, esse aí verdadeiramente é o Filho do Altíssimo. Ele está trazendo uma doutrina nova. Ele está trazendo conceitos de vidas maravilhosos para nós. Irmãos, muitas vezes assim também é na nossa vida. Estamos presos às nossas tradições, presos ao costume, presos aos nossos medos, presos às nossas ansiedades, presos a tantas coisas que nos aprisionam de verdade. Esquecemos que Ele está perante nós todos os dias nos oferecendo livramento, nos oferecendo libertação, nos oferecendo cura, nos oferecendo a sua palavra. E é o que você tem feito, você tem ouvido, basta somente você crer.
Não fique preso. Ah, mas meu pastor falou isso dessa maneira. Ah, não, porque eu acho que é daquela maneira. Não. Presencie na sua vida os milagres que Jesus está fazendo e o que ele já fez por ti. Vai contar ao mundo o que ele tem feito pela tua vida. Ele tem tocado nos teus ouvidos, tocado nos teus lábios. Vai contar ao mundo como é que ele tem te suprido das tuas necessidades, porque você não tem sentido falta do pão. Você não está passando por um estágio de miséria, mas você está conhecendo aquele, o autor da vida, aquele que tudo pode te dar, que tudo tem feito pela tua vida. Acautelai-vos dos fermentos das pessoas, da religião. Aqui na minha igreja, aqui na palavra do meu pastor, irmãos, se agarre à promessa de Cristo. Jesus falou assim: se vós tiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, que as palavras de Cristo possam estar habitando na tua vida e você seja liberto desse seu conformismo em relação à sua vida passada e à sua vida presente. Que Ele te abençoe rica e poderosamente. Baruch Hashem, Elohim Adonai, Eclésia pelo menos que te amo. Compartilhe essa palavra, liberte-se desse teu medo e vá viver uma vida de vitória com o Cristo tem preparado para ti. Amém.